Olá pessoal, boa noite. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Guilhermo Codazzi, sou jornalista, escritor, sou editor-chefe do jornal Vale, um jornal que é o maior gerador de conteúdo editorial da nossa região. O jornal ele consegue atingir um público médio nos últimos 3 meses, nesse período que nós estamos em quarentena, aproximadamente 20 milhões de leitores por mês. São 20 milhões de visualizações, principalmente nas nossas plataformas digitais. E tudo isso tem a ver com esse tema que a gente vai tratar hoje. Antes, só queria agradecer o convite, dizer que meu avô, Dr. Elcio Costa, foi professor na Faculdade de Medicina de Taubaté. Minha tia, doutora Estela, também dá aula. Então, para mim, particularmente, é uma honra conversar com vocês. E o assunto que me convidaram para debater é fake news. E esse é um assunto importantíssimo que ganha cada dia mais as manchetes dos jornais. E ele precisa sim ser debatido com profundidade por toda a sociedade. Antes da gente adentrar no tema, acho que era importante a gente conceituar as fake news. Muita gente confunde fake news com uma informação errada. Isso não é verdadeiro. A fake news é muito mais do que um erro de redação ou de apuração. A fake news, ela é, segundo a ONU, uma ameaça global à democracia. Isso porque é uma indústria da desinformação criada com um objetivo: hackear a opinião pública. Então as fake news elas são muito mais do que um mero boato que viralizou ou que uma informação apurada ou redigida de forma equivocada. As fake news elas realmente têm um efeito muito nocivo. Elas são, como repetindo, a ONU afirmou, uma ameaça global à democracia. No jornal, a gente tem no nosso painel de entrada, no jornal Vale, tem um grafite muito bonito feito por um artista chamado Alemão, que ele já expôs em mais de 20 países do mundo inteiro. E a imagem mais importante, a que centraliza o que o jornal representa, é um farol. É um farol em tempos tão turbulentos, em tempos que a gente assiste ondas tsunâmicas de informações falsas. A imprensa ela funciona como um farol, uma luz para onde a sociedade pode olhar e ser guiada até um porto seguro de credibilidade. E após o início dessa pandemia, eu acredito que o mundo vive uma guerra, não só contra a pandemia, não só contra a epidemia de fake news, mas também uma guerra entre luz e sombra, entre conhecimento e obscuridade, entre ciência e ignorância, entre saúde e uma série de informações equivocadas que nós vemos ganhar espaço no mundo inteiro. Então é um momento crucial, é um momento em que a gente vê uma disputa não só contra um novo vírus, mas acentuou a disputa entre conhecimento e obscurantismo. Estamos falando de 2020 e tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, realmente esse caso, o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, acentua essa batalha, essas trincheiras que a nossa sociedade vive hoje. E para o combate eficaz a essa nova doença, que já ceifou mais de 35 mil vidas no nosso país, isso fora a subnotificação, hoje nós temos que apostar na ciência, no conhecimento, né? Incluindo a medicina, e um outro
remédio, uma outra arma poderosa é a informação. O caso do novo coronavírus nos mostra que fake news, desinformação, isso pode matar. E as fake news, só finalizando essa conceituação, já que eu falei do farol, se a imprensa é um farol que ilumina, orienta a sociedade, uma sociedade livre e democrática, até um porto seguro de informações, as fake news são como os faroleiros. Faroleiros eram criminosos no continente europeu no século XVIII, próximo ali ao Reino Unido, que criavam falsos faróis e com a sua luz levavam os navegadores até os rochedos. Então, ao invés de ser um farol que orientava até uma rota segura, era um afundador. Esse é o nome pelo qual eles ficaram conhecidos. Os afundadores guiavam as embarcações até os rochedos para que elas batessem, naufragassem e eles pudessem roubar os tesouros que eram transportados. Então, as fake news são como os afundadores. É um lobo em pele de cordeiro. Traveste-se com elementos do jornalismo, mas não tem o elemento mais importante, que é a verdade. Então, as fake news, elas são isso. Uma mentira com roupa de verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu agradeço mais uma vez o convite. Eu recebi aqui algumas perguntas, de vocês, eu vou respondendo aos poucos. Uma delas fala sobre quando o jornalismo sentiu esse fenômeno, o início desse fenômeno das fake news. E aí entra um dado importante. Acredito que em 2016, quando a gente teve a corrida eleitoral para a Casa Branca, que terminou com a vitória de Donald Trump, ali foi talvez o início dessa explosão. Digamos que as fake news começaram a viralizar com o advento dessas técnicas usadas hoje de disparos em massa e você bombardear a timeline das pessoas com informações falsas. E, coincidentemente, em 2016, a gente tem um escândalo. Na verdade, esse escândalo veio à tona 2 anos depois, mas refere-se a práticas ocorridas em 2016, que foi o escândalo da Cambridge Analytica, que ajuda a gente a entender como funciona a indústria das fake news. A Cambridge Analytica era uma empresa de marketing político britânica e trabalhou em algumas campanhas importantes, como, por exemplo, a corrida eleitoral norte-americana. E como atuava a Cambridge Analytica? A Cambridge Analytica ela obteve informações de aproximadamente 50 milhões de usuários do Facebook, informações sobre o que eles gostavam, que tipo de curtidas, likes eles davam, isso por meio daqueles testes psicológicos que a gente às vezes vê na nossa timeline. Foi feito um teste psicológico anos antes, em Cambridge, por um pesquisador de lá, que ele obteve esses dados dos internautas. Esses dados foram repassados para a Cambridge Analytica, e a Cambridge Analytica obteve, por meio desses dados, informações também, não só dos usuários, daqueles internautas, mas de toda a rede com que esses internautas se relacionavam. Com base nesses dados, foi criada uma radiografia do eleitorado norte-americano. Então você conseguia identificar quem optava por votar no candidato A, no candidato B, e também quem estava indeciso. E esse público, o público indeciso, era o alvo da Cambridge Analytica. Então ela conseguia verificar, por exemplo, se o Guilherme estava indeciso. Legal, ele é um alvo. E o Guilherme, qual é a maior preocupação dele? É saúde, segurança? Ele está mais preocupado com emprego?
você conseguia mapear, diagnosticar quais eram os anseios daquele alvo, e com base nisso você bombardeava aquele alvo, aquele internauta, com informações. Por exemplo, o Guilherme estava mais preocupado com a segurança. Então, a empresa de marketing bombardeava a timeline do Guilherme com informações positivas relacionadas ao candidato A em relação à segurança e negativas, fake news, contra o seu adversário relacionadas à segurança. Essa era uma maneira de fazer com que a balança que estava equilibrada pudesse pender para o lado do candidato, para o candidato, no caso Donald Trump, para quem a Cambridge Analytica trabalhava nesse período. Então nós tivemos em 2016 esse boom das fake news, no caso da eleição norte-americana, principalmente pelo uso do Facebook. E no Brasil, em 2018, nós tivemos também na eleição presidencial um grande número de informações falsas. Então uma das perguntas era quando nós percebemos esse grande impacto das informações falsas, e aqui no Brasil eu acredito que isso aconteceu de forma bastante intensa na eleição de 2018. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu me lembro que na redação nós passamos mais tempo desmentindo informações que nossos leitores nos procuravam do que realmente indo atrás de informações novas, porque havia um pânico generalizado, né? Informações estavam se disseminando muito rapidamente, informações falsas que geravam confusão ao invés de informação. Uma curiosidade é que no caso brasileiro isso não aconteceu majoritariamente pelo Facebook. Na eleição de 2018, o WhatsApp foi o canal escolhido para a disseminação dessas informações falsas. E depois de 2018, esse fenômeno explodiu, chegou até os dias de hoje. E chegou até 2020 e tivemos aí a pandemia, o início da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus. E qual é o impacto que a pandemia teve na informação? Há uma pesquisa feita em 10 países por uma agência global de comunicação que ela mostra um impacto considerável. O que a pesquisa mostra é o seguinte: antes do agravamento da doença, da pandemia, mais de 60% do público nesses 10 países, incluindo o Brasil, buscava informações em fontes alternativas. Então, ao invés de buscar na mídia tradicional, a sociedade estava bebendo de outras fontes, procurando informações, por exemplo, de um influenciador X, de um Instagramer Y, enfim, estava diversificando as suas fontes de informação e buscando fontes alternativas que fugiam da mídia tradicional. Com o agravamento da crise da Covid-19, houve uma mudança drástica nesse cenário. Então, se antes você via as pessoas, a sociedade, recorrendo a fontes alternativas de informação, com o agravamento da pandemia, isso mudou. As pessoas voltaram a buscar informações confiáveis, credibilidade, voltaram a buscar veículos de imprensa, a imprensa tradicional, jornais, sites, emissoras de televisão, enfim, voltaram a beber dessa fonte. Então, você tem mais de 64% da sociedade passou a consumir informações de fontes confiáveis. Então, é uma mudança provocada já pela pandemia da Covid-19. Então, na hora que, em uma linguagem mais simples, na hora que apertou, a sociedade percebeu que ela precisava de fontes confiáveis de informação. Então, esse é um fenômeno que provocou, por exemplo, um recorde no número de visualizações, acessos de praticamente todos os veículos de nome no Brasil e no exterior. Então,
um exemplo a gente vê aqui, o Vale nunca foi tão lido, assistido, curtido, compartilhado, ele nunca teve tanta visibilidade quanto ele tem hoje. Então nós tivemos, por exemplo, em um só dia, aqui no Vale do Paraíba, 1 milhão de visualizações. Então é uma demonstração, uma prova, isso só no nosso site, né? Então você vê como as pessoas... Existe uma demanda por informação confiável, por ciência, por conhecimento, para que as pessoas não caiam nas armadilhas das fake news. Então esse é um fenômeno que nós acompanhamos e que responde um pouco a uma das perguntas, né? Quantas pessoas são atingidas pelas fake news? A gente via que antes da pandemia, uma massa, a maioria, buscava fontes alternativas de informação, e agora as pessoas estão voltando a procurar fontes mais confiáveis. É um reflexo direto da pandemia. E com isso, os veículos de comunicação, apesar de viverem em um período difícil, como toda a sociedade, eles têm uma oportunidade de mostrar o quanto é imprescindível que você tenha uma imprensa livre e uma imprensa que possa trabalhar de forma isenta, né? Então, quando você... É até interessante, quando a gente começou, né, falou de 2016, após a eleição de Donald Trump, houve um fenômeno semelhante nos Estados Unidos. Houve um aumento considerável no número de assinaturas dos jornais tradicionais de lá, porque a sociedade norte-americana entendeu, compreendeu que ao assinar ela não estava ajudando o editor do jornal ou o proprietário daquela publicação, e sim estava ajudando a garantir um Estado democrático, um Estado livre de pensamento, de opiniões livres. Então houve um entendimento, aqui ainda no Brasil é um pouco tardio, isso ainda não está tão maduro, mas do papel, da importância de se ter uma imprensa vigilante, isenta e independente. Então, respondendo a uma das perguntas, se as fake news atrapalham o jornalismo, de certa forma sim, né? Mas por outro lado, ajuda a reforçar a necessidade de você ter uma imprensa vigilante, uma imprensa forte e atuante. Então é um paradoxo, né? Eu acredito que essa explosão das fake news, de certa maneira, fez a sociedade despertar e entender que ela precisa sim de um jornalismo forte e atuante. Uma outra pergunta que foi feita é sobre se as fake news sobre saúde são as mais difíceis de se combater. Eu acredito que não que elas sejam mais difíceis de combater, mas talvez sejam as que apresentam maior risco. Quando você está mexendo com a saúde das pessoas, você está expondo pessoas a risco, né? Então eu acho que elas são uma das mais graves que a gente conhece. Um exemplo, quando você incentiva que as pessoas quebrem o isolamento social, você está, de certa maneira, expondo essas pessoas a um risco maior de contaminação pelo novo coronavírus. Isso pode custar a vida daquela pessoa. Então, as informações falsas sobre saúde, eu não diria que elas são mais difíceis de você combater, mas elas são as mais perigosas. E para finalizar, já que estamos falando com o pessoal aí da medicina, eu acho importante a gente destacar a necessidade de que a sociedade crie anticorpos para combater esse fenômeno, essa epidemia de notícias falsas. E isso está acontecendo, não com a velocidade que se esperava, mas eu acho que nos últimos meses a gente tem obtido algumas conquistas importantes. Primeiro, que os veículos de imprensa estão utilizando melhor os recursos tecnológicos. A tecnologia, ela não é inimiga, as redes sociais não são inimigas do jornalismo, pelo contrário. Por exemplo, o jornal, o Vale, por exemplo, ele nunca foi tão lido, e ele distribui informações no WhatsApp, Instagram, Facebook, edição impressa, no seu site, tem vídeo, tem áudio, você pode consumir a informação da forma como você preferir. Então os jornais, eles entenderam
que eles não têm que brigar com a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. É como um bisturi. Eu posso fazer uma operação ou um maluco pode pegar o bisturi e assaltar alguém na rua, entendeu? É uma ferramenta. Quem vai dizer se ela vai ser bem usada ou não é a mão que está empunhando esta ferramenta. Então, as redes sociais elas são, são grandes aliadas da imprensa. A gente consegue chegar a mais pessoas, levar informação de qualidade para mais gente. E isso é fantástico. Então, repetindo, a gente teve em maio 19 milhões de visualizações, em abril 23 milhões. Então a gente consegue atingir cada vez mais pessoas usando essas ferramentas tecnológicas. Um outro ponto que os veículos eles criaram também algumas ferramentas para contraposição desse fenômeno. Eu vou usar como exemplo o Vale, mas você tem outros veículos também. A gente criou nessa quarentena um programa chamado Escola de Notícia, em que a gente explica em vídeos didaticamente como você separar o joio do trigo. Esse programa ele foi criado com foco em alunos e professores, já que a gente recebe muitos convites para fazer aulas e explicar a diferença entre informação e fake news. Então a gente criou esse programa para que ele possa ser multiplicado, para que a gente possa levá-lo para várias escolas. Você tem os sites de checagem, no caso do Vale, a gente tem o Verifica o Vale, mas você tem outros como Aos Fatos, Fato ou Fake, no caso do G1, em que você tem jornalistas que estão ali com o objetivo de caçar informações falsas e mostrar para o público que aquilo não é verdadeiro. Então, você tem um radar que você está mapeando as fake news que estão circulando, você pega aquela informação e explica por que aquilo não é verdadeiro. Então esse é um serviço importante também que os jornais estão prestando. Mas além dos veículos, eu acho que a gente tem outros agentes importantes que vão fazer a diferença para que a sociedade tenha cada vez mais anticorpos em relação a isso, em relação a esse fenômeno das fake news. A legislação, a gente já tem uma legislação que prevê cadeia no caso de disparo de fake news em período eleitoral. Há outros debates no Congresso Nacional de outras medidas para endurecer o combate às fake news, mas a gente já teve, por exemplo, em Minas, acredito que foi em abril, o caso de uma mulher, ficou bastante conhecido, que filmou caixões sendo enterrados em Belo Horizonte e espalhou uma informação falsa de que os caixões estavam vazios. Né? Ela está respondendo e pode pegar 9 anos de cadeia por espalhar essa informação falsa. Então você tem, de um lado, a imprensa, que está usando as ferramentas corretas, está reforçando, intensificando, ou seja, mais jornalismo, mais luz em contraposição às fake news. Você tem a legislação que está em debate e precisa sim ser reforçada. Você tem o papel das redes sociais. Então você tem, após o escândalo da Cambridge Analytica que a gente conversou, o Facebook teve uma perda de valor na bolsa assim bilionário, uma perda bilionária. Então as redes sociais viram que não colava mais aquela desculpa de eu não tenho nada a ver com isso. Hoje você vê que as redes estão muito mais preocupadas em estar ao lado do jornalismo em contraposição às fake news. Um exemplo, o jornal Vale, ele acaba de ser escolhido pelo Google para receber um valor de $15 mil para investimento em jornalismo no período do combate à Covid-19. Foram mais de 12 mil inscritos de 100 países e o jornal foi um dos selecionados. Então você tem um incentivo dessas redes hoje, a prática do bom jornalismo, e além disso você tem uma fiscalização por meio dessas redes. Um exemplo simples, o WhatsApp você não consegue mais compartilhar uma mesma postagem, um mesmo conteúdo
para um número ilimitado de pessoas. Isso já é uma reação para tentar evitar o compartilhamento de informações falsas. Você tem hoje Twitter, Instagram e Facebook que às vezes eles até tiram postagens do ar. Isso aconteceu esse ano, como por exemplo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alertado de que havia postado uma informação incorreta. O presidente Jair Bolsonaro também, e outros políticos já levaram um puxão de orelha dessas redes sociais por postarem informações que são inverídicas. Então a atuação forte das redes sociais também é imprescindível. E em quarto lugar, eu acredito que a educação é fundamental. A gente tem que ensinar as crianças, e por isso a gente criou o Escola de Notícias, para que elas entendam, aprendam assim o A mais B por A mais B, como diferenciar uma informação falsa de uma informação verdadeira. Isso é fundamental. Como a gente falou no começo, as fake news elas não são simples boatos que viralizaram. Há uma indústria tentando hackear o seu pensamento. E uma sociedade só é livre quando ela tem a sua liberdade de pensamento, obviamente. Então é um fenômeno muito grave, muito sério. E eu acredito que mais jornalismo, leis mais rígidas, atuação mais presente das redes sociais e educação, anticorpos, vão ser fundamentais para esse esforço de a gente combater as fake news de forma eficiente. Bom, gente, esse foi um resumo do tema. A gente tem o Escola de Notícias, a gente tem mais de 10 programas sobre fake news. São programas curtinhos, se vocês quiserem também dar uma olhada. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e reitero a importância de termos essa época de conhecimento. Conhecimento da medicina, conhecimento científico, conhecimento da informação. A gente está numa disputa, numa guerra severa, dura, entre luz e sombra, entre conhecimento e obscurantismo, entre jornalismo e fake news. Agradeço mais uma vez o convite, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Um grande abraço.